Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui no Conversa com Ele. Já quero te pedir uma coisa. Você tem visto os nossos podcasts, muita gente tem falado, mas eu preciso da sua ajuda. Curte, compartilha e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas a serem influenciadas, a ouvirem tantas chaves, tantos testemunhos, tantas histórias, né? Tantas conexões que têm ajudado a despertar e a mudar a vida de tantas pessoas. E hoje eu estou aqui com um missionário, um pastor, que para nós, todas as vezes que nós ouvimos ele, é um confronto do que é uma renúncia a Cristo. E ele vai estar aqui com a gente por honra, por alegria, ele já vai se apresentar, eu estou muito feliz de estar com ele aqui. Tenho certeza que esse podcast hoje vai mexer com você, vai abalar a sua estrutura e vai te ajudar a entender, né? O que é um chamado, o que é uma pessoa transformada por Jesus. E eu tenho certeza que vai ter alguém, e é talvez você ou outra pessoa que vai ter também a sua vida mudada através desses starts que vão estar aqui, ok? Vou deixar ele se apresentar, olhando para aquela câmera ali, e a gente vai desenvolver essa conversa. Amém. Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para todos. Meu nome é Alexandro. Costumo dizer que eu tenho alguns nomes no continente africano, né? Pastor Alex, por ser um pastor numa prisão de segurança máxima, todo mundo me chamava Pastor Alex. Baba Coach, que são a comunidade a qual trabalhei durante 9 anos, e o Alex, e também o Quinho, lá na comunidade a qual cresci, pastor. Prazer estar aqui com a senhora, que Deus possa abençoar as pessoas que vão estar ouvindo e vendo. E esse é o propósito, né, de tudo, para honrar e glorificar o nome de Deus. Não tem sentido, né? Se não for para outra coisa, não tem sentido, né? Prazer estar conversando aqui com a senhora. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar, né? Que a gente não sabe pra onde vai, né? É verdade. Mas o Senhor já sabe, o Espírito Santo já sabe. É verdade. Eu queria, Kim, que a gente fizesse... Gente, eu vou falar Kim, porque pra gente aqui no Brasil é Kim, né? Verdade. Mas pra outras nações que vão ver nesse podcast, né? Amém. Eu queria que a gente fizesse um pouquinho do retrocesso da tua linha do tempo, porque você tem uma história de cada testemunho que você conta dos lugares que você tem ido. São lugares que muitas vezes ninguém quer, né? Mas são lugares que precisam. E eu sei que, né, eu quero voltar lá atrás na tua infância, no teu chamado, esse processo de quem era o Alex, né? E esse processo da mudança do teu chamado, né? Para você pisar nos lugares que você pisa hoje. Houve um alinhamento, né? Um processo de Deus, um resgate ali para você poder ter essa empatia, ter esse amor, né? Então, pastora, a minha história é uma história como boa parte de muitos brasileiros que nasceu em comunidades pobres. Eu sou, né, filho da Marlete e do Antônio. Meu pai começou a beber quando eu tinha 4 anos de vida, né? Então, cresci vendo meu pai, assim, batendo na minha mãe. Tenho 5 irmãs e 4 irmãos, então uma família grande. Nós vivíamos num quartinho praticamente de 4x3, onde o banheiro e a cozinha era praticamente tudo dentro. Então, assim, né, pastor, eu cresci nesse meio e quando tive aos 13 anos me envolvi com drogas, porque, assim, eu acho que o que eu vou falar aqui eu acho muito importante, porque muitas das vezes, né, pastora, a gente pensa assim, porque começou errado, vai terminar errado. E a gente vê esse ciclo vicioso dentro das comunidades, porque aconteceu... E com essa liberação de palavra, Isso, né? E eu quero, em nome de Jesus, dizer que há poder no nome de Jesus. Porque Deus, quando Ele lança uma palavra, não importa como o homem começa, mas sim como ele termina. Sim. Porque quando há um encontro com Jesus, sabe, meus irmãos, a gente muitas das vezes fica preocupado. Poxa, olha só, não tenho isso, não tenho aquilo. Meu irmão, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele estabelecerá, sabe, os desígnios do teu coração, se essa for a vontade. Então, meu pai, né, bebia muito, batia muito na minha mãe. Então, um belo dia, né, aqui atrás tem uma serra chamada Serra dos Cavalos, uma montanha muito alta. E meu pai sempre falava pra mim assim, Quinho, se eu te pegar bebendo e fumando maconha, eu vou te bater até te matar. Isso os pais antigos, né, hoje em dia não pode nem falar mais isso, mas... Os antigos falavam muito isso. Então, meu pai me chamou para a primeira vez subir uma montanha com ele. E aí eu subi essa Serra dos Cavalos. Depois de algum tempo, meu pai se distanciou juntamente com outro amigo. E aí eu fiquei preocupado. 10 minutos se passou e nada. E quando eu fui procurar meu pai, eu peguei meu pai fumando maconha. Então, aquele
Aquele choque do que Sim, fala, aquele do que faz, né? cara que mesmo sendo um cachaceiro, um batedor de mulher, ou seja, um agressor de mulher, mas ele era meu herói. Ele era o cara, meu referencial. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, tá alguma coisa de errado. E depois daquele dia, eu comecei a me envolver, né, com maconha, com droga mais pesada. Comecei a trocar minhas roupas por droga. Porque pra mim, o meu chão saiu ali, né? Pra mim, eu perdi todo o meu referencial, se é que tinha algum. Mas pra mim, volto a falar, o meu pai era aquele referencial único que eu tinha homem dentro de casa. E aí comecei a trocar minha roupa, comecei na companhia que eu trabalhava na época, a comprar droga e levar para cheirar no trabalho. Então, muitas das vezes, os meus companheiros falavam para mim, Quinho, esse lugar que tu tá entrando, isso não vai dar bom. Tive 2 overdoses dentro de casa, onde o meu irmão, que é minha testemunha, né, teve que me socorrer ali às pressas ali para mim não ir embora. Mas eu acredito muito hoje, sabe, pastor, numa palavra revelada. Eu acredito, sabe, pastor, hoje a gente vive aí. Eu assim, quero falar para vocês, sou muito eclético, eu vou lá e volto, então não se perca não, tá? Eu não consigo manter um foco só, um rumo só, mas vai dar tudo na mesma coisa. E sabe, pastor, um dia, eu tava andando numa rua ali no bairro São Pedro, e indo trabalhar, né, e eu lembro como se fosse hoje, toda vez que eu vou pregar e contar um pouquinho da minha história, eu falo assim, olha, se essa moça tá aqui, por favor, se apresente, eu quero te conhecer. E quando eu cheguei ali próximo da antiga fábrica de biscoito, veio uma moça em minha direção e eu observei, né, pastora, que ela olhou nos meus olhos. E aí quando ela olhou, ela parou, deu uma pisada forte, falou assim, oh, meu Deus, manda eu te dizer que ele vai mudar a tua história. Que ele vai te levar em lugares a qual tu jamais pensou que poderia ir. E aí, mais uma vez, essa mesma lágrima desceu. Porque dentro de mim, pastora, um homem totalmente destruído, um jovem totalmente destruído. Que perspectiva um homem que se confronta com a palavra de Deus, que é pecador, ele tem que não seja. É impossível. E aquela moça disse assim, eu pensei na minha cabeça, no meu coração, ela não sabe quem sou eu. E ela me respondeu de bate-pronto, eu não te conheço. Mas o Deus que te chama pelo teu nome, desde o ventre da tua mãe, é Ele que manda eu te dizer isso. E vale lembrar, né, pastor, que o lugar mais longe que eu havia ido é no Museu Imperial de Petrópolis. Essa é a história do Quinho. E ali eu saí, enxuguei minhas lágrimas, né, que eu falei assim, poxa, a responsabilidade aumentou. Mas mais uma vez eu falo, entre a realidade de Deus e a minha perspectiva, existia um gap, uma distância muito grande. Pobre, comunidade, sem Deus nenhum, só apenas um pouco de conhecimento, porque eu ouvia dos meus familiares, né? Porque tinha uma tia muito crente que sempre estava orando por mim, mas a perspectiva e a realidade eram muito longa. E aí, né, pastora, comecei, né, a fazer pior do que eu estava fazendo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não sei por que Deus permitiu isso, né, pastora? E ali comecei indo, aí ia nos bailes, me drogava, mas um belo dia eu fiz uma das orações mais doidas da vida, pastor. Eu falei assim, Deus, eu acho que se eu arrumar uma varoa, eu vou falar uma mulher, vai me colocar nos trilhos, sabe? E a oração do justo pode muito seus efeitos, sabe, pastor? E de repente entrou uma moça chamada Gisele na minha vida. Talvez aqui, eu quero dizer, né, meus irmãos, existe uma palavra pra gente não entrar em julgo desigual, mas eu acredito em propósito. Sim. Deus unifica propósito. Sim. E aí, né, pastor, eu comecei a conhecer essa moça, e essa moça olhou pra mim um dia e disse assim, ok, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou mulher pra namorar, eu sou varoa pra casar. Aí eu falei assim, pensando comigo, eu não sou homem pra casar, eu quero só pra te destruir. Eu só quero só aproveitar. É isso, eu quero te desviar do bom caminho. Mas sabe, aí a senhora, olha como é as coisas, né, pastora? Uma vez chegaram pro meu sogro e disseram assim, Pelé, você sabe quem é o Quinho? Ele é um marginal, ele é uma pessoa, não para sua filha. E meu sogro teve, sabe, aquela palavra que quando
Jesus fala assim: Pedro, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. E aí Pedro tem aquela sacada: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu acredito que meu sogro teve uma palavra como essa. Ele disse assim: se Deus uniu esse rapaz com a minha filha, quem sou eu para separá-los? Então muitas das vezes, pastora, nós, crentes, encontramos pessoas não crentes. Sim. E nós temos o poder em Deus de lançar palavras que vai mudar a vida das pessoas. E muitas das vezes a gente não tem esse tipo de... A gente faz o contrário, Sim, a gente anula, né? Anula essas pessoas. E Deus nos chama para nós sermos voz profética. E que maturidade do seu sogro, Sim, né? Porque naquele momento ali, ele não estava sendo pai da Gisele. Porque se ele agisse como pai, ele ia falar: realmente... Não é. Não é. Mas naquele momento ali, ele estava agindo como um profeta, como alguém que acredita na mudança de qualquer pessoa. E na confiança que ele tinha sobre a vida da filha, para entender que a filha queria te influenciar, né? E aí ele falou isso, né? E o meu propósito, volta a falar, pastora, porque quando aquela moça que eu falei sobre a palavra revelada veio na minha direção, aquilo ali foi só o começo. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos ali, ou 16, né, pastor? Aquilo ali foi só o começo, mas entre o início e hoje, passou muita coisa. Passa muita água, né? Passou. E ali, né, a Gisele olhava para mim e eu falei assim: nega, tá ficando sério o negócio. Então eu vou fazer um fechamento contigo aqui. Eu vou 2 semanas no baile e 1 semana eu vou na igreja. E aí minha esposa falou assim, que isso tem um começo, meio e fim. Eu não vou tolerar isso por muito tempo. Eu falei: então o que a gente tem para hoje é isso. E aí, pastora, muitas das vezes eu ia no baile 1 semana, na outra semana eu ia na igreja. Aí muitas das vezes o baile não estava muito legal, eu saía doidão do baile, ia para a igreja. Mas sabe, pastora, um belo dia eu saí muito doido de um clube chamado Várzea e fui para a igreja, né? A igreja metodista, eu sou da igreja metodista Centenário de Teresópolis, ali nasci. E pela misericórdia de Deus tenho estado ali até hoje, o pastor Bruno Couto e a sua esposa Ludmila. Eu cheguei ali muito doido, enquanto Gisele estava lá na frente, próximo do púlpito da igreja. Eu me lembro que o pastor na época, o pastor Moacir, estava trazendo uma palavra. E sabe, pastor, algo chaculejou dentro de mim e algo começou mais intenso ali. Uma alegria diferente invadiu meu coração. Porque até aquele ponto, pastor, eu entendia que a alegria estava baseada na bebida que eu bebia e na cocaína que eu cheirava. Mas isso tudo era momentâneo, porque depois vinha a ressaca, depois vinha o vazio e é muito doloroso, vinha a tristeza. Né? Mas aquilo ali, algo diferente aconteceu comigo. E aí, pastora, mas assim, o inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele não dá brecha para tu pensar que existe algo bom fora daquilo ali que tu acredita que é bom. Não existe isso. O inimigo das nossas almas, ele não dá brecha. E eu acredito assim que chegou o final do ano e eu falei assim: nega, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro Réveillon de Cabo Frio. E ali, você é crente, eu não curto muito isso de igreja, e fui. A pastora chegou lá, eu vou falar uma coisa pra senhora, que é algo assim que impactou minha vida. Nesse tempo, o Réveillon, a virada de ano era de quinta para sexta e no sábado eu precisava estar trabalhando. Aí eu pensei assim: eu vou trabalhar nada? Eu vou ficar até segunda-feira. Pastora, não sei quantos aqui já viram o Réveillon de Cabo Frio, é milhares, acho que milhões de pessoas. Pastora, eu estava tão doido nesse Réveillon que de repente uma pessoa cutucou nas minhas costas assim, e quando eu olhei para trás era o meu patrão. Aí ele olhou pra mim assim e disse assim: do sábado tu vai estar trabalhando, né, Alex? E eu falei: vou estar trabalhando. Aí eu olhei pro lado e falei: não é possível. Milhões de pessoas, e como que esse homem vai bater? Aqui, me achou. E aí, né, pastor, eu me perdi dos meus amigos, eu muito doido, drogado. Eu lembro como se fosse hoje, pastor, como Jesus me achou. Ou melhor, como eu encontrei Jesus. Existe uma igreja chamada Igreja Metodista no Canal, ali em Cabo Frio. E de repente eu me vi doidão, cambaleando, e eu me debrucei, sentei no meio do paralelepípedo ali. E quando eu olho, eu senti algo falando no meu coração: olha pra frente, quem?
E quando eu olhei para frente, pastora, os irmãos estavam tendo a ceia de final de ano ali, comunhão. E Jesus olhou para mim e disse assim: Kim, hoje você entra em espírito e em verdade ali dentro e você jamais vai sair. Pastora, corri para um telefone, liguei para minha esposa, minha namorada na época, falei: Gisele, eu tô aqui. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar. Não pode continuar desse jeito. No dia seguinte, né, pastora, eu voltei para Teresópolis, mas, pastora, toda chamada ela passa pelo processo da dúvida. Cheguei num dos morros de Teresópolis, compartilhei com um cara que sempre me servia. Falei assim: agora eu tô limpo, eu não quero mais não. Aí ele me colocou uma bola de cocaína na minha mão e falou assim: eu quero ver se você tá limpo mesmo. Vamos celebrar só a última vez. Porque Satanás é sempre assim, né? Vamos lá mais uma vez, o pecado, não, tu deixou, vai mais uma vez. Faz a última vez hoje, Faz mais amanhã. uma vez, amanhã tu pede perdão, ele vai te perdoar mesmo. Aí o dia seguinte vem e continua esse ciclo. E eu falei assim, sabe, pastor, eu não sou muito de citar versículo, não sou um cara muito de lembrar versículo, mas eu falei assim, eu lembro na boca, eu falei assim: Jesus, eu sempre escuto os crentes falar que o Senhor ajuda aqueles que em ti procuram, então chegou a hora de o Senhor me ajudar. E pastora, para honra e glória do nome do Senhor, faltam 27 anos que eu cheirei pela última vez. Dali saí, olhei para minha nega, falei: nega, vamos casar, vamos ter filhos, vamos... Porque eu tinha um sonho, a única coisa, pastora, que eu trouxe do meu pai, além dessas mazelas, dessas marcas que eu tive, falei: eu quero ter pelo menos uns 10 filhos. Aí minha esposa olhou pra mim e falou: não, que tu não vai ter uma paredeira, tu vai ter uma esposa. Não, mas eu quero ter 10 filhos, nega. Mas deixa isso pra outra hora. E aí, né, pastora, me envolvi na igreja. Foi um processo doloroso, porque... Desculpa falar, né, pastor, se hoje a igreja tem uma dificuldade de trabalhar com o oposto, imagina há anos e anos, há décadas atrás. Porque nós muitas das vezes acreditamos que nós somos os santos. E os profanos é quem estão lá fora. É verdade. Então a gente muitas das vezes não tem essa passarela de acesso, de dizer: todos nós aqui somos iguais. Exatamente. Eu estou agora, né, pastora, construindo um cômodozinho lá na minha casa de oração. O nome é Caverna de Adulão. E eu falo assim: meus irmãos, pecador, pessoas erradas, é aqui que nós vamos orar e chorar junto com Deus. Então, sabe, pastor, e esse processo foi muito doloroso, porque sempre havia aquela dúvida. O Quinho... Mudou mesmo? Até quando? O Quinho... E naquela época, né, pastora, não sei se as pessoas vão lembrar da Passa 4. Uhum. A Passa 4 era caracterizada como ou é garrafa de cerveja ou é garrafa de Passa 4. Sim. E um belo dia, pastor, eu estava com a garrafa de Passa 4. Passa 4 de laranja. Sim. E chegou ao ouvido do meu pastor na época que o Quinho estava bebendo. E aí ele me chamou com amor e carinho, falou assim: irmão Alex, o que está acontecendo com você? Eu falei: como assim, pastor? Não, que não leve isso como fofoca, mas me falaram que te viram com uma garrafa. Eu falei: eu já sei quem foi, mas não, eu quero falar para o senhor que eu continuo firme. Era apenas Passa 4 de laranja. Aí ele falou: bom saber, pastor, bom saber, porque Deus tem um propósito. Então eu abro um parênteses aqui, né, meus irmãos, muitas das vezes... Vamos procurar saber a história da pessoa, vamos procurar saber o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, né, pastor, a gente só ouve e vê e a gente julga as pessoas. Julga antes de saber tudo, né? E a gente pode destruir um processo. É verdade. Porque muitas das vezes, né, Deus, nós estamos num processo. E esse processo, Deus coloca pessoas para nos apurar. E muitas das vezes essas pessoas, se não tiver sabedoria de Deus, eles podem destruir um processo. E aí aquele pastor com amor... me decidiu, falou: Alex, eu entendo que é a hora de se batizar. E aí eu lembro, né, pastora, no dia do meu batismo, mais uma vez, eu me batizando, ali no Calé, hoje não sei nem se existe ainda aquela cachoeira. Uma irmã chegou e falou assim: meu irmão Alex, deixa eu te falar algo, ele já te prometeu algo, né? Porque a palavra revelada de Deus, Deus comunica aos seus, pastor. Muitas das vezes a gente fica correndo atrás de igreja ou de lugares para ouvir palavra. Fica com a última que Deus te deu, porque é essa que vai te levar o rumo e o destino que Ele tem para tua vida. Essa que vai sustentar, né? Mas nós vivemos um momento, né, pastora, que não tá bom aqui, vamos para lá. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel, pastor. O desejo de Deus é, em tempo, nos lembrar de quem nós somos nele. Porque muitas das vezes a gente se esquece. Muitas das vezes as coisas dessa vida, né, pastor? A gente começa a se enrolar com as coisas dessa vida e a gente se esquece do propósito.
qual é o propósito da pastora, qual é o propósito que Deus a chamou, qual é o propósito, o porquê que tudo isso está acontecendo. Porque muitas das vezes, né, pastora, a gente quer ver o final. A gente quer ver o final. Não, Deus, o senhor falou que eu ia ser, e por que eu não sou? Cadê o lugar que eu ia viajar? Cadê as malas que me viram, né? Cadê? E aí, né, pastora, ali na hora do batismo, eu saí das águas, aquela moça me aproximou de mim e disse assim: Quinho, deixa eu te falar uma coisa. Tá de pé. Eu quero dizer, sabe, meus irmãos, tá de pé aquilo que Deus prometeu para a vida de vocês. Tá de pé. Agora, fique de pé. Fique de pé. Porque tá de pé aquilo que Ele prometeu. E ali, né, meus irmãos, comecei a querer me envolver. Porque, sabe, pastora, eu costumo dizer que eu cheirei cocaína, eu sei o efeito que ela faz. Mas, sabe, pastora, o Espírito Santo de Deus, desculpa a palavra que eu vou falar, porque ela pode parecer depreciativa, mas é a melhor droga que eu experimentei na vida. Sabe, quando eu tive a oportunidade de ser extasiado por a presença, né? Sabe, pastora, quando eu recebi esse dom de Deus, que está lá no livro de Atos, que vocês vão receber o meu Espírito, para que vocês sejam a minha testemunha, para que pegue tanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Quando eu recebi isso, sabe, eu falei, uau, eu não quero mais perder isso. E um belo dia, sabe, pastora, assim, em cima disso, de receber esse êxtase, não droga, né? Obrigado por dar um jeito. Eu estava numa prisão, né, pastora? Estava pregando na prisão, fui pastor durante 8 anos nessa prisão. E aí o carcereiro me chamou, sabe, pastora? Falou assim: Quinho, pastor Alex, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu sei que o senhor saiu do Brasil, já estou pulando aqui, mas para encaixar nisso... a gente vai conectando tudo. E eu vejo que o senhor traz Bíblia para esses presos, eu quero mostrar uma coisa para o senhor. Aí ele me levou entre duas paredes, tinha um corredorzinho pequenininho, e as capas das Bíblias, tudo ali jogada. Aí ele virou para mim: sabe o que eles estão fazendo, pastor Alex? Eles estão pegando as Bíblias, arrancando a folha e fumando maconha com elas. Eu não sei se você já reparou, eles pedem uma versão, uma capa dura da Bíblia, porque aquela folha é a mais macia e a melhor para apertar o beck. Pastor, eu saí, fui para casa, sabe? Comecei a chorar, falei: Deus, esse cara... Não é possível, né? Não é possível, eu saí tão longe, poxa, eu vim pregar o evangelho e esses caras fumando maconha com a Bíblia. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira comigo. Aí sabe o que Jesus olhou pra mim e disse assim, sabe? Falou: Quinho, faz a tua parte, meu filho. Vai lá que eles fumam João 3,16 e quando ficar na bengalazinha, quando tiver queimando o dedo deles, e eles puxar assim, eles vão abrir o papel lá, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que dele quer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então deixa eles fumar, meu servo, faz a tua obra. E ali, sabe, pastor, eu entendi do que representa o poder do Espírito Santo em áreas diferentes de atuação. E sabe, é esse, sabe, poder, sabe, pastor, que eu tenho testificado e que eu tenho provado. E aí comecei a me envolver com pessoas em situações de rua. Eu tinha um carrinho, sabe, pastor, o nome dele, o Monza Verde. Para alguns era Vaca Malhada e para outros era Míssel Móvel. Porque era um Monza velho, sabe, pastor, muito velho, mas que a gente, que começamos, eu, minha esposa e meu filho, sabe, pastor, a ir nas ruas pregar o evangelho. Nós, pela misericórdia de Deus, algumas pessoas podem confirmar isso, fomos pioneiros nisso, de compartilhar o evangelho. Quantas vezes botarmos pessoas dentro do nosso carro. Só que, né, pastora, ali Deus já estava me preparando, sabe, pastora, para algo muito maior que ele tinha para minha vida. E tinha vezes, né, pastora, muitas das vezes as pessoas pensam assim: poxa, eu quero ver, né, ser missionário no Brasil, quero ver ser missionário na sua cidade. Eu fui, pastora. Sabe, eu fui... Porque muita gente tem esse preconceito, sim, né? Sim. Vai ser missionário primeiro onde você tá, não é? Até hoje, né, pastora, muitas pessoas vêm me confrontar. Mas eu costumo dizer o seguinte: pastora, nós se seremos cobrados por alguma coisa, é pelo aquilo que Deus te entregou na tua mão. Exatamente. Não existe cobrança extra. É verdade. Então, se Deus me chamou para algo, é sobre esse algo que Ele vai me cobrar, isso, se é, né, isso que nós se teremos. É isso, né? Se é isso, né, pastor? Vamos falar assim. E aí começamos. Mas aí um belo dia, pastora, assim, desculpa, talvez eu esteja correndo, né? Mas é porque... muita coisa pra gente conversar. Vamos embora, não vamos no mistério. Aí uma vez, né, pastora, né, comecei a me envolver em cursos de missões na minha igreja. Mas um belo dia, né, pastora, não sei, muitos aqui vão lembrar da internet de escada, né? Que tu esperava até meia-noite.
E aí o Espírito Santo falou, Quinho, vamos lá, irmão, meu filho, senta aqui nesse computador. Que eu paguei em 12 suaves prestações no carnê, aquelas pirâmides antigonas. E aí as coisas eram tão difíceis que tinha que esperar meia-noite, que era mais barato. Pra entrar, e aquele barulhinho chato, esperar. E entrei, e ele falou assim pra mim, Quinho, senta aqui agora. Eu sou fiel, meu servo. Senta aqui, escreve isso que eu vou te falar. Meu nome é Alex, sou casado com a Gisele, tenho um filho de 4 anos e tenho o sonho de ir pra África. Alguém aí pode me ajudar? Ctrl+C, Ctrl+V, 5 e-mails que eu não os conhecia, nunca ouvi falar, peguei na internet, na época. 15 dias depois, um homem me respondeu, meu nome é Robson e eu posso te ajudar a vir à África. E aí, né, ali, pastora, tudo fez sentido. Poxa, aquela moça na rua... Tudo foi fazendo um filme na sua cabeça, Tudo, né? tudo. A África a gente associa com fome. E passei muita fome, né, pastora? Passei muito. Pastora, a minha vida... Sabe quando a verdade, ela vem e ela te confronta? A minha mãe, por muitas das vezes, pastora, mandava eu na casa de uma moça pedir emprestado um copo de leite. Em pó, na época, né, pastor? E eu sempre fui. Ia lá, batia na porta dela e falava assim, ela já faleceu, eu falava assim, minha mãe pediu um copo de leite emprestado. E depois eu descobri, né, que na realidade não era emprestado. Era dado. Era dado. A ingenuidade, sabe, muitas das vezes nos constrange. E quantas vezes, sabe, pastora, pessoas que trabalhavam num supermercado aqui de Teresópolis, era vigia, catava aquelas frutas que caíam no chão ali, que não servia mais para ficar na prateleira. E aí, 00:15, 00:20, essa pessoa batia na nossa porta. Marete, nome da minha mãe, eu trouxe algo aqui para teus filhos. Sabe? E sabe qual é interessante? Que depois de tudo isso, eu sentado no continente africano com meus filhos, aquela conversa de pai e filho, que Deus nos vê como filho. E aí, tu percebe que eu tava disponível? Tu pensava, né? Que às vezes é isso que a gente pensa, né? Que a fome... Diretor, pega aí um... Sim. Que a fome, a tristeza, né? A falta era uma punição. Não, mas era uma preparação. E pra tu sentir a dor do outro, né? Porque, pastora, a palavra de Deus diz que Jesus subiu uma montanha. E olhando para baixo, viu o povo desgarrado, como ovelha sem pastor. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou e teve compaixão. E se a senhora for procurar no dicionário, compaixão é se colocar no lugar. E ali Deus estava me preparando. Quem eu estou te preparando para tu ter a capacidade de se colocar no lugar. Porque uma coisa, pastora, é a senhora ter propriedade de fala. Outra coisa é não ter, achar as coisas. E ali, sabe, pastora, quando Jesus me... Eu tenho muito isso, sabe? Quando Deus quer falar, o Espírito Santo quer ministrar no meu coração, Ele me chama muito pro canto. Eu não sou de ouvir no meio de barulho, eu não sou de ouvir no meio das tribulações do meu coração. Deus me chama para caminhar no jardim com Ele, no entardecer. E vamos lá, Kim, eu quero tocar uma ideia contigo. Talvez eu fale desse tipo, as pessoas talvez... acho que esse rapaz está viajando. Não, meu irmão, eu costumo dizer assim, tu conhece a árvore pelo fruto, então vai olhar os frutos que essa árvore, pela misericórdia de Deus, tem dado. E aí sim você vai poder me julgar se eu estou falando algo da boca para fora. E aí ele me chama e fala assim, quem tá vendo? Essas crianças todas. A diferença é o nome do pai e da mãe. A história é a mesma. Mas agora existe o fator diferencial, que é você, que é possível. Sabe, pastora, porque a minha vida ali, nesse centro comunitário, que a gente vai falar mais à frente, ecoava como algo... que é possível, uma promessa de Deus verbalizada e vivificada. Testemunho vivo, né? Testemunho vivo. Mas no continente africano e em muitas nações, as pessoas não entendem a palavra do jeito que nós entendemos. Sim. Eles precisam ver. Até por causa da realidade deles, Eles precisam ver. Porque quando a pessoa para lá e fala, ei, passei fome. Não, você é brasileira. No Brasil não tem fome. Você é rico.
Você tem isso, tem aquilo. Não, mas quando você entra em áreas, você tem propriedade, fala coisas que só quem passou sabe, eles param para te ouvir, pastor. Eu lembro, sabe, pastor, de um rapaz, eu tenho até as fotos dele aqui, ele me mandou. O nome dele era Excelente, ou Excelente, mas o nome Marcelo, porque ele é filho de moçambicano. E aí ele um dia, sabe, pastor, eu trabalhando sobre sonhos. Irmão, qual é o seu sonho? Aí ele olhou para mim e disse assim: Baba Coach, eu tenho um sonho, mas posso falar pro senhor no cantinho? Porque senão eles vão rir de mim. Aí eu falei: fala, Marcelo. Ele falou assim: eu tenho um sonho de ser engenheiro da NASA. Mas como uma pessoa africana, preto, vai ser engenheiro da NASA? Eu falei para ele: meu filho, tudo é possível aqueles que creem em Cristo Jesus. E vai fazer 20 dias ele me mandou, conseguiu se formar engenheiro mecânico. Oh, Jesus. Aí ele mandou com a tolgazinha dele, ele me mandou, falou: Baba Coach, eu consegui. E eu me lembro das palavras que o Senhor falava para mim, que eu posso mudar, que eu não preciso seguir o ciclo dessa comunidade. Eu não preciso passar o que eles passaram, o que os meus pais passaram. Eu consegui, Baba Coach. E aí eu saí pro canto, estava dentro da igreja, eu comecei a chorar. Pessoal, poxa, aconteceu alguma coisa? Uhum. Falei: aconteceu. Sim. Vidas foram mudadas. Isso não tem preço, né? E hoje esse rapaz está trabalhando, sabe, pastor? Então, voltando, tudo que eu passei, né, pastora, fez sentido quando eu estava lá. Sabe, tudo que o sofrimento, as sequelas, aquilo que muitas das vezes eu não imaginava que era uma depressão e depois eu descobri que era. Quantas vezes vi meu pai sendo buscado de camburão, pastor? Antigamente era camburão. É. Sabe? E servindo de chacota pra rua. E vocês passando, né, sendo envergonhados, né? E o interessante, né, pastora? Assim, naquele tempo se falava muita coisa que hoje não pode se falar, mas eu tô falando da minha realidade. Havia uma aposta na rua que as minhas irmãs iam ser prostitutas ou iam ter vários filhos, iam casar cedo. E nós, os homens, íamos ser bandidos. Porque a boca de fumo era na porta da nossa casa. Os rótulos que já deram para vocês, né? As proclamações que fizeram. E é isso, sabe, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa, a última palavra é de Deus. E tem quantas pessoas que achando que aquilo que o homem semeou e falou sobre a vida de um cristão vai acontecer. Pessoas sendo aniquiladas, pessoas sendo destruídas por palavras, sabe, que não saiu da boca de Deus. É verdade. E sabe, meu irmão, muitas das vezes a gente tem que honrar a Deus, a gente tem que dar glória ao nome de Deus, porque a última palavra é dele. Porque, sabe, meus irmãos, se a gente colocar a boca ao pó, porque talvez devemos colocar a nossa boca no pó, porque assim há esperança. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Não deixar ninguém dizer para nós o que seremos ou o que não podemos fazer. Porque muitas das vezes são esses tipos de palavras, pastor, que destrói. E as pessoas falavam isso e eu falava assim: poxa, o rumo era esse, pastor. Mas esqueceram de avisar que Deus estava se preparando para entrar na nossa história. O rumo, obviamente, porque talvez olhando para trás, eu também diria isso, pastor. Uma família de 10, sem pai. Pastor, eu tinha uma dificuldade muito grande de ver Deus como pai, porque olha só, quando eu tinha 13 anos, meu pai, 3 dias antes, compartilhou comigo: Quinho, o negócio é o seguinte, eu vou abandonar vocês, tua mãe vai sofrer e vocês vão ver a falta que eu faço. Amanhã eu tô indo embora. Pastor, eu não dormi. Imagino. Chegou o dia, primeiro ônibus 5h20 saindo da rodoviária para o Rio de Janeiro. Meu pai mais ou menos 4h40, 4h30, acorda. E eu chorando: pai, não vai embora. Cheguei no portão. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai indo embora, eu gritei: pai! Ele não olhou para trás. E foi embora. Faz 28 anos que eu não vejo meu pai. Então eu tinha dificuldade de entender que Deus é pai. Porque a proximidade, a palavra pai me remetia ao meu pai, que nunca olhava para trás. Que não olhou para trás quando você chamou. E quantas pessoas vão se identificar comigo? Exatamente. Dentro da igreja. Que vê o Deus como Deus distante,
não como um Deus pessoal, um Deus que nos vê como filhos e filhas. E isso é uma realidade que muitas vezes as pessoas não têm coragem de tocar. É verdade. Porque estou na igreja há 20 anos, como é que eu vou dizer para minha pastora que eu não vejo Deus como pai? Isso aí. E eu tinha essa dificuldade, sabe, pastor? Até algumas coisas acontecer, processos acontecer na minha vida. E aí, né, pastora, eu não conseguia amar com intensidade, não conseguia expressar amor para com a minha esposa, tudo fruto de uma infância traumatizada. E sabe qual é o melhor de tudo, pastor? Para Deus te tratar, ele traz o oposto. É. E Deus me trouxe uma esposa que gosta de toque, que gosta de beijo. E aí, pastor, muitas vezes minha esposa vinha me abraçar, me beijar, eu dava um beijinho dela, dava um abraço nela. Tipo assim, mas tipo, tá bom. E aí Deus, o Isaac, pastor, é extremamente carinhoso. E aí eu vou chegar lá, e cheguei na África, né, pastor? E voltando um pouquinho, esse homem me respondeu. E aí ele disse assim, Alex, as portas estão abertas. Mas vale lembrar, né, pastor, que naquela época não tinha o Google Earth, que tu coloca o bonequinho ali e você vai ver aonde é. Exatamente. E sabe qual é o legal de tudo, pastor? É que desde o momento que Deus me chamou e me disse assim, Kim, eu vou te levar para outras nações, eu fui intencional. Eu falei assim, Deus, eu vou aprender a estudar inglês, falar inglês. Eu vou estudar. E aí, pastor, um belo dia, eu cheguei na porta do meu serviço. Eu trabalhava no mesmo lugar que era a casa do meu patrão. E aí tinha uns livros jogados, pastor. Que ela tinha terminado um curso muito famoso aqui em Teresópolis. E aí ela jogou os livros fora. E aí Deus falou para mim, pega esses livros aqui. Eu peguei, pastor. Aí eu comecei a estudar. You are, she is. Aí eu falava assim, aí meu patrão, né, que era um pouco mais novo, eram 2, falou assim, Alex, deixa eu te falar uma coisa. O dia que eu estiver falando inglês, eu vou acreditar que Jesus existe, que existe milagre. Porque, cara, não tem como. Não tem como, cara. Mas sabe, pastora, o que falta no povo de Deus é ser intencional. A palavra já foi liberada. Deus já liberou uma palavra. Tem a nossa parte, nós. né? Tem. E muitas das vezes a gente senta, pastor, e fica esperando como se milagre fosse igual aquele filme, tá chovendo hambúrguer, que cai e a gente vai poder comer. Vai pegando ali. Escolher o que quer. O desejo de Deus é que nós venhamos a ser intencionais com Ele, meu servo. Até porque isso gera fé, pastor. Verdade. Isso gera, sabe, a proximidade com Deus. Eu não sei se as pessoas vão se lembrar. Existe o Fazendeiro de Deus. Eu não sei se... Esse filme, né? E eu tive o prazer. Eu estava na reunião que trouxe ele pela primeira vez no Brasil. O Uggles Buck. E aí eu sentado com ele falou, Alex, deixa eu falar algo para ti. Ele me deu um vidrinho de semente de mostarda. E aí ele me deu ali, sabe, e me deu um vidrinho ali da semente. Ele falou assim, Alex, tenha fé. Porque é isso que vai te aproximar de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele tá vendo isso aqui, Alex? Isso aqui era uma terra seca. Todo mundo estava dizendo que não ia dar batata aqui. E hoje, pastora, naquele lugar, além de batata, tem milho e uma fonte de água. Então ele falou para mim, Alex, se aproxime de Deus. Ainda que seja com teus questionamentos, se aproxime dele. Questione Deus, mas se aproximando dele, não se afastando dele. Porque muitas das vezes o questionamento nos afasta de Deus. A gente começa a questionar, pô, será que vai dar mesmo? Minha família, eu sou bênção na vida de um montão de pessoas, numa igreja, mas a minha mesma está indo pro buraco abaixo. Continue sendo intencional, questionando. Eu digo questionar, sabe, meu irmão, num sentido legal da palavra. Deus, sim, eu não entendo os teus propósitos, Pai. Eu não entendo. Uma conversa, uma DR, sim, né? Sim. Mas se aproxime dele, não se afaste. Porque muitas das vezes você vai encontrar uma pessoa que está afastada. Irmão, por que você se afastou? Ah, cansei. Cansei. E meu marido não muda, meu filho... Cansei de lutar, Cansei de lutar. Mas essa luta não era para tu lutar. Talvez foi aí o teu erro. Tu lutou uma luta que não era para tu lutar. Isso aí. Era para tu caminhar, meu irmão, em fé. E aí, sabe, pastora, quando ele me disse isso, muitas coisas começaram a fazer sentido na minha vida, voltando um pouquinho para trás. E esse homem disse para mim, Alex, o negócio é o seguinte, as portas estão abertas. Aí eu comecei a estudar. Falei, Deus, eu tenho que ter pelo menos o básico. Tem que falar inglês, que o mundo diz que fala inglês. E aí, a única coisa que eu dominava, she is, good morning. Mas tinha um sotaque um pouco pior, né, pastora? How are you? Essas coisas assim, porque eu estava me preparando, sabe, pastora?
para ir e poder me comunicar. Presta atenção, pastor, um belo dia Jesus falou, quem? Agora é a hora. Vamos lá, conversar com o seu pastor. Cheguei pro meu pastor na época, pastor Nilson Teixeira, nome de Deus. Falei, pastor, Deus está me chamando para ir pro continente africano. Aí ele olhou para mim e disse assim, meu irmão, o mesmo Espírito que há em ti há em mim, e ele testifica que nós somos um em Cristo Jesus. Se ele está falando contigo, ele vai falar comigo. Aí eu volto para tu e te respondo o que a igreja vai fazer a respeito. Eu saí dali bravo, pastor. Imagino. Bravo. Porque muitas das vezes, pastor, a gente tem que respeitar a nossa liderança. A gente acredita que tudo que a gente tem na cabeça é de Deus e vamos passar por cima de todo mundo. Mas Deus instituiu liderança. E a gente tem que muitas das vezes entender isso, o tempo de Deus. E Deus usa muitas das vezes liderança para apontar o tempo para nossas vidas. Sim. E aí, pastor, entre essa conversa que eu tive com o pastor e a afirmação dele demorou 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses eu olhava pro pastor Nilson. Cadê a resposta? Ele olhava para mim. Mas sabe, pastor, o tempo, ele certifica ou ele mata. Ele certifica se o chamado é de Deus ou se era simplesmente... Empolgação. Igual os antigos dizem, dormiu de barriga cheia e sonhou. Mas ali, 1 ano e 2 meses depois, eu encontrei na porta da igreja, ele disse assim para mim, Alex, como igreja, nós reconhecemos a chamada missionária sobre a tua vida, mas você sabe os desafios financeiros da igreja. Nós não podemos te enviar com todos os subsídios. Eu falei, não, pastor, eu só quero a bênção do Senhor e da igreja. Ele falou, eu te abençoo. E ali, pastora, eu lembro meu sustento de R$900. R$900. Deus falou para mim, quem ia aí agora? Tu tem R$900. Vamos lá? Cheguei pra minha nega, falei, nega, nós vamos pra África. Ela falou, quem tá maluco? Porque minha esposa sempre foi os pés no chão. Por isso que eu falo, eu sou o sonhador, pastor. E ela é a ponderada, ela é aquela que vamos pensar primeiro, vamos ver se montar estratégia. Vamos montar, ela tá certíssima. Mas Deus uniu o oposto. Isso aí. E aí, sabe, o sonho dela era estudar para ser uma advogada. E ela sempre brinca, né, na oração dela, ela falou assim, Deus me dá um milionário para me casar. E aí Deus entendeu o missionário, né? Aí Deus deu um missionário para ela, né? E aí, sabe, pastora, chegou uma moça e falou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje, Quinho, as malas já estão prontas. Eu falei, eu não tenho nem dinheiro da passagem. Que dirá? As malas. Porque o ciclo diz que primeiro, pastora, a senhora compra, arruma a mala depois. Mas a fé é o improvável, pastor. É verdade. A fé gira... É andar na contramão, né? Qual é a contramão? Tô preparado. Tirei meu passaporte e tô com a mala pronta. O que falta para muitas pessoas na nossa vida, sabe, pastor? É primeiro se preparar e ter a convicção no coração para depois ver o milagre. Porque tem pessoas que querem primeiro, para ter convicção, ver o sonho, né? A promessa realizada. Tem convicção, pastora, que aquele que um dia prometeu alguma coisa na vida da senhora vai cumprir? Se há convicção, se alegra, porque vai acontecer. E aí ela me ligou e eu falei, nega, antes de ter passagem, minha preta, vamos arrumar nossa mala. E eu lembro, sabe, pastor, 3 malinhas no cantinho da minha casa. Aí conseguimos a passagem, pastora. E aí em 2010, no dia 21 de janeiro de 2010, nós estávamos entrando num avião grandão, primeira vez que você entrou. Tão grande como tão aquele. Grande. Eu tinha ido na Argentina, né? Um trabalho missionário, mas tão grande. Cheio. Aí eu sentei pra nega, falei assim com a nega assim, falei, nega, já pensou se a gente tá indo pra um lugar onde as pessoas vão te sequestrar, vão tomar o nosso filho, sabe? Tu sabe pra onde tu tá indo? Eu não sabia, pastora, pra onde eu tava indo. Porque quando eu olho pra Bíblia, pastora, esses são os missionários daquela época. Eu estou contando a minha história. Eu não posso ser parâmetro para repetição de história de outras pessoas. Porque cada história é uma Sim, história. Hoje nós temos o Google, hoje nós temos a internet, hoje nós temos o Zoom, hoje nós temos isso aqui para conversarmos, entendermos o que está acontecendo do outro lado do mundo. Naquela época não tinha. Naquela época a única coisa que Deus exigiu de mim foi coragem e disposição. E aí entrei, pastora. Cheguei num país que, para minha surpresa, falava 11 línguas e nenhuma delas português. Nenhuma português. Agora, presta atenção, meus irmãos.
Chegamos lá, nos perdemos a nossa conexão. O voo atrasou. E aí, pastora, chegamos lá. Eu lembro como se fosse hoje. Minha esposa olhou pra mim e falou: Kim, onde tá o inglês que tu aprendeu? Onde tá o inglês? E nada saía, pastor. Nada saía. Eu me preparei pro... Please, help me. Thank you. Quando eu me preparei pro fator de que Deus vai mover tudo isso para mais uma vez te mostrar que eu sou Deus na tua vida aqui. Porque muitas das vezes, pastora, nós nos preparamos pro roteiro. Sabe, para aquilo que foi ensaiado. Para aquilo que nós havíamos planejado. Mas Deus fala: não, peraí, Gabriel, tem outra coisa que ele não sabe. Eu vou mexer nisso tudo. Para quê? Não para punir ele ou pegar ele com as calças curtas, não. Mas para mostrar a ele que eu sou Deus na vida dele. Para mostrar a ele que em mim ele pode todas as coisas. E aí me perdi, pastor. E eu me lembro como se fosse hoje um aeroporto, um dos mais busy, um dos maiores aeroportos da África, o aeroporto de Johannesburg. Eu, minha esposa e meu filho andando para cima e para baixo, pastor. Sem saber o que fazer. Todo mundo ali, naquela época, para mim, falava inglês. Não... Falei para minha nega, dei uma de sacerdote, falei para nega, senta aqui. Senta aí que eu resolvo. Que eu vou resolver. Sentou os dois e eu falei assim: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Pastora, presta atenção, Deus separa anjos, Deus envia pessoas para nos socorrer. E aí, de repente, eu olhei para minha direita, vi uma moça alta com aquele salto, uma aeromoça com aquele saltão, uma moça bonita. Aí Deus falou assim para mim: quem é aquela moça lá? Aí eu comecei a engolir saliva, já preparando. Please. Help me. Help me. Era a única coisa que eu tinha. E aí, pastor, eu fui em direção a ela. Eu disse: please, help me. Aí ela falou assim: pode falar, eu falo português. Era uma comissária da companhia Agolana, pastor. No meio de mais de 3.000 pessoas, Deus me direcionou a uma angolana. Que falava português. Sempre, pastora, na nossa zona de conflito, sempre quando a gente estiver no pior da nossa vida, Ele vai trazer o refrigério. Em algum lugar dos conflitos da nossa vida, pastora, há refrigério. A questão é se vamos aguentar até lá, se vamos reconhecer esse refrigério e, consequentemente, tomar posse desse refrigério. Ela falou assim: como posso te ajudar? Eu falei assim: sabe, pastor, aquele peso saiu. Uau! Eu falei assim: poxa, meu fardo é leve, suave. Eu falei assim: eu tô perdido. Ela foi, me levou no guichê, pastor. Conseguiu provar que o voo do Brasil atrasou. E conseguiu trocar minhas passagens. Me deu os tickets na mão e falou assim: olha, número é número, você vai entender. O portão 17 é aquele ali. Entra naquele portão e só sai lá do outro lado. Do outro lado vai ter alguém te esperando. E eu entrei, pastor. Cheguei num lugar chamado Worcester, um lugar mais ou menos 180 quilômetros de Cape Town, uma das cidades mais lindas do mundo. E aí, quando eu cheguei, descobri que eu estava indo para Jocum. Eu não sabia que eu estava indo para Jocum. Aí, quando eu vi o logo, eu falei: nega, nós estamos vindo para Jocum. E ali, né, pastora, eu comecei uma jornada de aprender inglês, porque descobri, né, pastora, que falava 11 línguas, nenhuma delas português, e um evangelista, ele quer anunciar as boas novas. Sim. E aí eu ficava me perguntando: Deus, como? E ali foi interessante, né, pastora, que volta a falar. Os propósitos de Deus, ele vai passar por questionamentos. Eu tinha uma professora, sabe, pastor, que ferro afia ferro, né, pastor? E aí um belo dia, né, pastor, eu sempre falo isso: meu irmão, nunca desista. Para alguns, o conhecimento vem a cavalo, a outros a jegue e a outros a jato. Eu é a jegue, pastor. É difícil, é luta para aprender, mas não desiste não, meu irmão. Lá, permanece. E aí, pastor, parei na 4ª série, tive que parar de estudar. Se mal conseguia falar um bom português, imagina o inglês. E ali no level 1, né, pastor, ali todo mundo voando. A minha professora me chamou num canto e falou: Alex, posso falar algo contigo? O rapaz traduzindo: cara, tu é muito ruim, só um milagre pra te fazer falar inglês. Sabe, pastora, eu fui pra casa chorar. A Gisele: quem tu tá chorando por quê aqui? Eu falei: nega, a professora falou que eu sou muito ruim, só um milagre mesmo pra...
E aquela professora, sabe, sanguinária, pastor. Tem professora que ama o aluno, mas tem outras que tira mesmo o melhor e o pior de um aluno, né? E aí eu chorando, pastor. Aí eu lembro como se fosse hoje, né? Eu deitei, morava num quartinho 3x3, numa base missionária. E aí Deus mais uma vez olhou pra mim e falou: Kim, o que ela disse que te magoou? Só um milagre, Jesus. Ele falou assim: eu sou quem na tua vida? Uau. Eu sou Deus de milagre, meu filho. Nada que ela tenha falado não é uma verdade, mas foi uma verdade que aos teus olhos te machucou. Muitas das vezes, pastor, aquilo que parece que está nos machucando é uma verdade de Deus para o nosso coração, para nos mudar o nosso rumo. Mas por conta da nossa, muitas das vezes, falta a capacidade de entendimento. Então, o nosso orgulho, né? Sim, porque muitas das vezes, né, pastor, a gente acredita que tudo que vem de Deus é suave e bom. Abre aspas. Não que não seja bom, mas no início de tudo, né, pastor, a gente muitas das vezes não vê as coisas. E aí eu enxuguei as lágrimas, pastor. E presta atenção, pastor, como é que Deus é bom. Anos se passaram, eu voltei nessa base missionária, porque eu vou falar depois para onde eu fui. E aí a líder da escola falou assim: Alex, pessoas como você era, que vieram para aprender inglês, estão começando. Eles precisam do empurrão. Eles precisam de um incentivo que é possível, que vai acontecer. Eu queria te chamar para você ir lá e dar uma testificar em inglês, falar para eles que é possível. E aí, pastor, eu fui no auditório, pequenininho, e quem é que estava na primeira fila? A professora. A professora. Aí eu pensei assim: agora eu rasgo ela. Agora eu quebro ela. Mas sabe o que Jesus falou para mim mais uma vez? Que a tua justiça é trapo de imundícia, meu filho. Segue o fluxo. Sabe, pastor, tem muito justiceiro dentro da igreja. Verdade. Vai ter volta, pastor. Aquilo que a senhora me falou, vai ter volta. Aquilo que você falou. Espera o tempo. Espera o tempo. E sabe, pastor, aí tem pessoas que realmente esperam o tempo. É verdade. E voltam para nos machucar. E se a gente entendesse que a nossa justiça é trapo de imundícia, e muitas das vezes as pessoas fazem isso por ignorância, falta de conhecimento de Deus. E aí as coisas ficariam muito mais fáceis, nós diluiríamos as coisas, teríamos um filtro de Deus muito melhor do que temos hoje. E aí eu falei assim, dei uma rápida palavra, aí no final, pastor, ela veio. Aí eu falei: não, ela não vai me machucar de novo, não. Já me preparei meu coração, né, pastor? Aí ela olhou pra mim e disse assim: Alex, você conseguiu, meu filho. O milagre aconteceu. Para alguns, isso pode não parecer nada. Mas pensa comigo, pastor. Exatamente. Alguém que saiu da 4ª série, que tinha dificuldade para conjugar verbo em português. Com todas as dificuldades. Consegui. Depois de ter conseguido, né, pastor? Jesus falou: Kim, eu não te trouxe para aprender inglês e ficar perto da cidade mais bonita da África. Eu te chamei para um lugar que eu vou te mostrar. Pastor, viajamos 23 horas puxando um carro com uma geladeira e uma cama. Eu e Gisele e o Isaac. Gisele nunca havia ido nessa cidade, Isaac muito menos. Isaac parecia até o burrinho do Shrek. Já chegou, pai? Já chegou, pai? Não, já chegou, pai. Ele dormia, acordava, já chegou, pai. Nada chegar. Chegamos próximo, né, pastora, da fronteira de Moçambique, num lugar chamado Middelburg, que um grupo de pessoas havia ido antes para começarmos uma base de Jocum ali. Mas presta atenção, pastora. Eu lembro como se fosse hoje. Nessa reunião para decidir os planos que essa base ia ser tomada, tinha pessoas que passaram 20 anos no Amazonas, outros que passaram 20 anos no campo missionário. Aí a reunião, e não foi maliciosa essa reunião não, pastor, mais uma vez Deus testando, provando meu coração. Aí perguntavam: o que você pode oferecer na base? Eu sou líder de louvor. O que você pode oferecer na base? Experiência, não sei das Experiência, né? Posso dar aula de Bíblia. E aí perguntaram para mim: Gisele, o que vocês podem oferecer? O que a gente tinha para oferecer? Só amor. Naquele momento nem o amor veio, pastor. Serviço. Eu sei que serviço é amor, mas é o que eu falei. Nós nos sentimos tão diminuídos, pastor. Imagino. Tão assim pequeno. E talvez muitas pessoas na igreja, quando ouvir isso, vão se identificar. Porque eu não me identifico, eu sou tão pequeno, meu irmão, não há espaço no reino que não caiba você. É verdade.
Sempre tem espaço para mais um no reino de Deus. O reino de Deus é inclusivo, meu irmão. E ali, sabe, meu irmão, de todo mundo, quem foi o único que permaneceu? Foram vocês. Fomos nós. E mais uma vez, por que vocês permaneceram aqui? Não foi na capacidade de vocês, mas no meu propósito aqui. O que faz um homem permanecer, pastor, no propósito de Deus, é os propósitos do mesmo, não é a nossa capacidade. Eu permaneci nisso porque eu sou resiliente, porque eu tenho capacidade. Não, pastor, é o propósito de Deus. Propósito, une propósito, pastor. E ali, sabe, permanecemos, pastor. Aí ficamos ali, eu e minha esposa. Mas eu falei para Deus, Deus, o Senhor me trouxe de tão longe. Para quê? Eu costumo dizer, pastor, meu filho tem essa máxima também, pelo menos ele entende isso, de que muitas das vezes para nós nos acharmos, nós vamos estar perdidos. Como assim? Quem nunca se sentiu perdido em alguma fase da vida? Verdade. Quem nunca se sentiu? E ali, pastor, eu fui levar um amigo no aeroporto de Johannesburgo e naquela época eu coloquei no GPS, naquele GPS quadradinho antigão, não tinha aquele telefone, né? E aí o GPS me levou para um caminho mais longo e aí eu passando na frente de uma comunidade, Deus olhou meu coração e disse, quem olha para a esquerda? E eu olhei, pastor, e ele disse assim, esse caminho todinho é para aquilo ali. É ali dentro que tu vai entrar. Fui em Johannesburgo, deixei meu amigo, voltei. Falei, nega, descobri, né, Canaã. Descobri a terra prometida, nega. Agora é entrar e possuir. A nega olhou para mim e falou, que eu não acredito. Pastora, 3 dias depois, levei a nega lá. Ela olhou e me perguntou assim, como que tu vai entrar aí dentro? Primeiro, uma comunidade de negros, vale lembrar, né, pastora? Infelizmente, a África do Sul ela é dividida em segregação racial até hoje, mesmo que o regime de apartheid tenha terminado, mas brancos e negros, eles se toleram, vamos colocar assim. E ali era uma comunidade negra. Consegui uma pessoa que falava Zulu para entrar ali dentro, e entrou. E eu lembro como se fosse hoje, pastor, eu entrando dentro daquela comunidade, e o pessoal só nas minhas costas falando assim, mulungo, 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 mulungo. Que mulungo? Mulungo é branco, né, pastor? Me chamavam de branco lá na África, né? E aí, mulungo, mulungo, mulungo. Aí um líder mulungo é branco. Branco. O Miama é preto, né? Negro, desculpa. E aí me chamando, mulungo, mulungo. E eu tentando descobrir, né? O que é isso? Aí o irmão olhou do meu lado e falou, o nome dele é Colin, né? Pastor Alex, vocês estão chamando de branco. Aí eu olhei pra mim e falei, amém. Aí um líder da comunidade se aproximou de mim, pastor, e falou assim, mulungo, o que tá fazendo aqui? Eu falei assim, não, eu sou pastor. Você é pastor? Da onde você é? Eu falei assim, sou do Brasil. Eu falei, você é brasileiro? Eu falei, sou. Você sabe jogar futebol? Eu falei, sei. Nós estamos precisando de um treinador. O senhor não quer ser um treinador, não? E vale lembrar, pastora, 1 ano e meio antes, eu me formei num curso de treinador. Moral da história, eu entrei no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa, Deus trouxe para falar comigo. Entrei ali, pastor, como treinador de futebol, levei aquelas crianças, os adolescentes, falei, não, eu só treino adolescente. Naquela savana africana, naquele campo. E de repente, os jovens vieram, os adolescentes, mas também as crianças. Aí eu voltei para casa e falei, nega, já descobri um lugar para tu dar a escola dominical que acontecerá na sexta-feira. Tem criança, né? E aí, pastor, começou o projeto Temba. Temba significa confiança e esperança na língua local Zulu, né? Num campo de futebol. Minha esposa, sabe, pastora? Eu treinando os adolescentes junto com meu filho, de um lado, e minha esposa com mais de 60 crianças sentadinho. E ali, sabe, pastora, eu lembro como algumas das palavras, calaricha é pintar, calaricha. E aí a Gisele, né, pastora, pegou umas folhinhas, como é hoje nas igrejas, né, com a imagem de Jesus e as crianças. E aí o interessante, pastor, que ela entregava aquela folhinha pra gente, nosso Jesus todo pretinho, pastor. Aí eu olhava assim e falava, nega, tu notou uma diferença aqui? O que é aqui? Jesus está pintado de pretinho. Aí eu entendi, né, pastor, que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Exatamente. Né? Essa questão de cor, questão racial, é simplesmente algo criado pelo homem, mas o desejo de Deus é que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E aquelas crianças viam, que cor é o vosso Deus? É da minha cor.
E ali começamos, sabe, pastora? Com 50, com mais os jovens. Quando vimos, pastora, estávamos com mais de 100 crianças ali. Só que o inverno, ele é pesado lá em Middelburg. Muitas das vezes batia 6 negativos. E vocês iam e voltavam para casa? Ficava 2 anos. A cada 2 anos. Aliás, na comunidade, sim, ela estava mais ou menos uns 13 quilômetros de distância. Por quê, pastor? Quando eu entrei nessa comunidade, as pessoas me abraçaram. Primeiro, o povo africano é muito assim, te conhece, e se te amar, vão te amar por... Tem 2 coisas, pastor, eu não sei se eu posso falar isso. Eles respeitam muito pastores, homens de Deus no continente africano. Pelo menos no sul da África, talvez em outros lugares onde outras religiões sejam mais fortes, talvez nem tanto. Mas nos respeitavam. Então eles falam assim, Baba Coach, o senhor não pode ficar aqui. Por quê? Lá não tinha água, nem luz, encanamento, nada, pastora. Era uma comunidade que... desprovida de qualquer coisa. Mas assim, né, pastor? Talvez as pessoas vão falar assim, mas tem muita comunidade como no Brasil. Não, pastor, eu nunca vi nada igual. Digo para a senhora, assim, já fui em vários lugares, mas como aquilo eu nunca vi. E aí as pessoas falavam, Baba Coach, você não pode ficar aqui, não é safe para o senhor e para a família do senhor. Então nós íamos e voltava todo dia. E aí, pastor, o inverno veio e era muito frio. E aí Deus falou no meu coração, Kim, agora é a hora de sonhar algo. Vamos construir um centro comunitário dentro dessa comunidade. Só que eu falei, Deus, mais uma vez, né, meu irmão? A promessa passa pelo processo da dúvida. Mesmo aqueles que já são gaiato com Deus, têm vivência, Deus muitas das vezes não vai nos chamar para fazer algo que a gente vai olhar e falar, não, Deus, isso aí já é difícil. E aí, pastor, eu falei, Deus, como é que eu vou construir um centro comunitário aqui, pastor? Eu não tenho recurso. Vale lembrar, né, pastor, que a minha igreja é parceira nossa desde então até esse dia de hoje. Ela é parceira nossa. Mas as despesas são altas, né, pastor? E infelizmente não tem como, né? Aí, de repente, pastora, eu vejo um caminhão de entulho passando na pista lá do outro lado. Aí eu observei, pastora, que o caminhão de entulho entrava dentro daquela comunidade. Ou seja, pastor, os ricos destruíam as suas casas e jogavam os entulhos dentro daquela comunidade. Aí aquela comunidade, pastor, pegava aqueles entulhos e construía as casas deles. Até a época da chuva. Porque eles não construíam com cimento, então chovia muito, a casa torcia. Uhum. Aí Deus falou no meu coração, Kim, é com aquilo ali que tu vai construir o centro comunitário. Com aquilo que não serve para alguém, vai servir de construção para sonho para outras pessoas. Pastora, compramos 2 caminhões de entulho, eu, minha esposa e meu filho limpamos 2.000 tijolos, pastor. Uma martelo e a talhadeira limpando. Temos as fotos, né, pastor, de nós limpamos. Quando os tijolos estavam limpos, pastor, vieram à comunidade. E aquilo ali é algo de que, muitas das vezes, pastor, o desejo de Deus é que nós ofereçamos o que temos como oferta suave e aroma ao Senhor. Aquela comunidade, pastora, pegava a água, e a mesma água que eles cozinhavam, eles represavam a água, que lavavam a roupa para tomar banho. Eles guardavam as águas e falavam assim, não, essa água aqui é pro Baba Coach. Pastor, aí trouxeram a água, aquela água preta, cheia de gordura. Falou, Baba Coach, essa aqui é a nossa oferta pro campo missionário. Para mim era água suja, pastor, mas aquilo ali é... Para eles era tudo que eles tinham. Tudo, pastor, que poderia servir para mais alguma coisa. A moeda da viúva tem um significado muito forte para mim depois de ter vivido isso, pastor. Porque para muitos aquilo ali não prestava. Ou para mim, né, pastor, para minha visão de brasileiro, né, minha cosmovisão, meu jeito de ver a água limpa para mim isso aqui. A cultura, né? Sim. E ali, pastora, eles começaram a botar a mão na massa e aí nós construímos o Centro Comunitário Tempo. Mas aí depois, sabe, pastor, de tudo isso, Deus falou no meu coração, não, Kim, tu tá pensando que tu vai fazer esse centro comunitário como essas casas aí? Tu vai fazer como a tua casa lá no Brasil. Pintada de branco. Pastora, uma das coisas mais emocionantes que eu tive na vida, pastor, foi pintar as paredinhas do Temba de branco e botar um azulejo na parede para que quando as crianças entravam pela primeira vez, eles escorregavam no azulejo. Aí aquelas mãozinhas tudo sujas, pastora. O que eles faziam? Ia na parede e... Caio, não, Jesus, não faz isso não. Aí Jesus, não, Kim, isso não é teu, é deles. Aí Deus falou no meu coração, agora sabe o que tu vai fazer, Kim? Tu vai comprar guache, tu vai pintar a mãozinha dessas crianças e eles vão botar na parede.
Sabe por quê? O que eu estou gerando aqui vai ser eterno. Daqui a 10 anos, 12 anos, essa criança vai se tornar um homem temente a Deus e ele vai olhar aqui a mãozinha dele e vai lembrar, foi ali, cara, que eu ouvi falar de Deus. Pastora, eu cheguei da África, cheguei em dezembro, Aí eu tava lá no portão do Centro Comunitário Temba, de repente eu vi um desses garotos que começaram com a gente. Hoje ele tem filho. Aí, pastor, eu fui, me afastei, ele pegou a mãozinha do filho dele e foi aonde, pastora? Na mão dele. Na mão dele. Aí ele pegou, pastora, botou a mão dele. A mão dele era um cotoquinho assim, hoje é uma pá de mão grandona. Aí Deus falando, tá vendo que tudo faz sentido, meu filho, quando tu vive meus propósitos para tua vida. Pastora, o evangelho, sabe, muitas das vezes não precisa fazer sentido para mim. Muitas das vezes Deus requer de nós algo que a gente não vai entender, pastor. Mas lá na frente, Deus é um Deus de resposta. Ele não precisa, muitas das vezes, Ele não nos dá a resposta no momento que nós perguntamos. Mas lá na frente nós vamos entender. E aí eu entendi, pastor. Construí aquele centro comunitário lindo, sabe, pastor, para aquelas crianças. E aí, sabe, pastora, algo dentro daquele centro foi muito interessante, sabe, pastora, porque nós criamos o centro comunitário para as crianças. Nós oferecemos refeições, aulas de informática, aulas de artesanato. Aí, de repente, a comunidade tinha uma violência muito grande, sabe, pastor? Muito forte a violência ali dentro. Aí os bandidos da comunidade, que eles são ilegais, eles saem de um país vizinho e entram na África do Sul ilegais. Então, eles não têm condições. Aí eles chegaram para mim e falaram, Baba Coach, a gente queria perguntar ao senhor se o senhor pode dar aula de informática para nós. Aí eu falei, nós quem? Só os bandidos. Mas Deus nos Só aqueles que ninguém Deus veio para quem, pastora? É para os verdade. doentes. Muitas das vezes, né, pastora, a gente acha que a nossa igreja é só para ação. Eu costumo dizer, pastora, que a igreja não deveria ter banco cativo. Verdade. Sabe aqueles irmãos que botam a Bíblia no banco? Irmão, a igreja deveria ser rotativa. Verdade. Recebi, sou salvo, agraciado, agora deixa outro sentar nesse lugar. E aí, pastor, a única coisa que eu falei para aqueles homens, falei assim, olha, eu dou aula de informática, mas 2 coisas eu peço para vocês. Que vocês não usem de violência aqui dentro e que vocês não entrem armados. Fechado, Baba Coach. E aí eu formei, pastor, a primeira turma de bandido dentro daquela comunidade para a honra e glória do nome do Senhor. Mas presta atenção, pastor, talvez eu falo bandido, pode soar forte, mas sabe qual é a moral da história? Todo o princípio, todo o currículo, pastora, foi formado dentro da Bíblia. Eu ensinava eles a Itaipá ou teclar João 3,16. Tudo que era do currículo de informática tinha uma base bíblica. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê, Paulo? A palavra de Deus. Eu costumo dizer, sabe, pastora, muita gente compartilha comigo assim, quantas armas tu já ganhou para Cristo Jesus? Eu falei, eu não sei, nunca contei. Até porque eu não nasci para ganhar alma. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Eu nasci para comunicar. Eu comunico. Agora, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, sabe, pastora, e ali, sabe, pessoas aceitaram a Jesus. Alguns continuaram como ladrão de dízimo, né? Porque eles entravam nas minas, roubavam os dízimos. E aí, pastora, interessante. Um belo dia, eu sempre tive um sonho, sabe, pastora? De pregar o evangelho nas prisões. Eu tive, assim, preguei no Rio de Janeiro e eu falei assim, Deus, um dia eu vou ser pastor na prisão. Aí eu conheci um homem, presta atenção, pastor, falou que tinha uma prisão de segurança máxima naquela cidade, sabe, pastora? E que era possível. Mas olha os meios que Jesus... Ó, meus irmãos, se for a hora de parar, dá um sinal aí, porque a gente tá indo aí. Vamos embora. Presta atenção, pastora. E eu tinha sempre um sonho. E nessa cidade, um dia eu fui na igreja metodista da cidade, conhecer a igreja metodista para ter um vínculo. E quando eu saí, pastora, meu carro havia sido roubado. E quando eu falei assim, por seguro me repor tudo que havia sido roubado, a pessoa me falou assim, Alex, tu tem que ir da delegacia para dar parte, porque se eles pegaram teu documento, para não acontecer algo. Eu fui na delegacia, pastor. Só que lá, pastor, a maioria fala zulo ou cipere. O inglês é meio quebrado. Eu falei, Deus, fui sozinho.
Aí cheguei na porta ali da delegacia, na triagem. O que aconteceu? Falei, roubaram meu carro, tal. Vai ali para aquela salinha ali vão fazer o boletim de ocorrência. Aí na hora do boletim de ocorrência, pastora, a moça me perguntou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, sou missionário. E eles não reconhecem missionário. Você é pastor? Eu falei, não, sou missionário. Você é pastor? Sou missionário. Eu falei, não, tá bom, eu sou pastor. Aí ele olhou para mim assim, pastora, talvez esse podcast, talvez assim vai ser uma das maiores doideiras no sentido que o Kim vai falar, mas foi o que ela me disse. Ela disse para mim assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. O senhor entrega a profecia? Porque o africano, ele é muito apegado, ritualista, sabe, pastor? Muito místico, né? Essa questão é muito forte para eles. Aí eu falei assim, o Deus que eu sirvo, se é necessário, ele pode falar para ti. Você pode orar por mim? Aí eu falei, sim, posso orar por você. Presta atenção, pessoal, na delegacia. E eu falei, posso. Aí ela falou assim, vamos ali naquela sala. Eu falei, não, na sala eu não entro. Eu oro aqui na frente de todo mundo. De porta aberta. Pastor, ela falou assim, posso orar por você? Você acredita que Deus pode falar através da minha vida, de um brasileiro? Aí ela falou lá em Zula que o pastor vai orar por mim, o pastor vai orar por mim. Pastora, Deus me deu uma palavra. Que ela havia se separado do marido e ela estava lutando pelo casamento dela. E eu falei assim, ó, Deus manda eu te dizer que ele é Deus. Ele vai trazer teu varão de volta. Porque tu tá separada. Aquela moça se desmontou ali no meio da delegacia, pastor. Começou a chorar e as pessoas começaram a olhar. Deus tem os meios dele, pastor, para mostrar que ele ainda é Deus na vida das pessoas. E ali ela me deu um abraço. Aí ela me perguntou assim, pastor, o que eu posso fazer para ajudar o senhor? Aí Deus falou, pergunta para ela da delegacia e da prisão. Eu falei assim, eu tenho um sonho. Deus me trouxe de longe para pregar o evangelho. Não há possibilidade de pregar a palavra de Deus para os detentos, não. Aí ela me explicou que a delegacia lá não é igual muitas vezes no Brasil, que retém preso. Vai para o presídio. Ela escreveu um papelzinho para mim e falou assim, domingo, 9 horas da manhã, vai nesse lugar aqui na portaria e procura esse homem e fala que foi eu que mandei você ir lá. No domingo seguinte, pastor, estava eu indo aonde? Na prisão. Eu entrei ali, pastora, e fiquei 8 anos, pastora, dentro daquela prisão. Dentro daquela prisão, pastora, tem o lado da sentença, prisão perpétua, que eles chamam 2 vidas na África, né, pastora? E aqueles que estão esperando julgamento. Eu, no meio daquele corredor, eu falei para Deus assim, Deus, que lado eu devo ir? Qual lado que eu vou? Daqueles que sentenciaram a vida ou aqueles que ainda há esperança? Deus falou que entra na direita. Entrei para aqueles que estavam esperando sentença, pastor. Começamos ali uma igreja ali pela misericórdia, é um único ministério pastoral, pastor, que você ora para não crescer. É verdade. Se tem um ministério na terra que o homem deve orar para não crescer, que se crescer está errado, é o ministério carcerário. Nós estamos falhando aqui fora. Verdade. Se está acontecendo alguma coisa lá dentro, é porque nós estamos falhando aqui fora. É verdade. E aí, pastor, entrei ali, começamos com 6, 8 pessoas, e aí começaram o pastor Mulungo. Terminamos ali com 46 pessoas formadas em pastores, pastor. E aí, no meio daquilo tudo, pastor, começaram a conectar o que o Kim e a Gisele e o Isaac estavam fazendo na comunidade através do Temba e o que eles estavam fazendo dentro da prisão. O diretor da prisão me chamou e falou assim, olha, há um projeto da Corregedoria Estadual de Inclusão Social. Eu queria te desafiar, se você não pode pegar o currículo de informática e trazer para aqueles que estão quase saindo da prisão, para ter inclusão social do lado de fora. Aí eu falei assim, eu posso, mas a única coisa que eu te peço é que eles me escutem, de qualquer religião, eles me escutem a falar de Deus durante 15 minutos e o currículo é todo ele cristão. Não, pastor Alex, vamos escutar. Moral da história, pastor, formamos mais de 90 detentos dentro daquela prisão, ensinando a palavra de Deus, ensinando cursos de informática, entregando Bíblia, pastor. Quando cada uma, pastora, terminava o curso, nós entregávamos o certificado, entregávamos uma Bíblia. Pessoas, pastora, que nós estávamos andando na rua. E aí, quando meu filho escutar, pastor! Aí meu filho falava, é da prisão, né, pai? Um belo dia, pastor, eu estava pregando numa igreja. Entrei dentro da igreja. E muitas das vezes as pessoas acham que para esse pessoal não tem jeito.
E muitas das vezes, pastora, realmente parece que não tem jeito, mas sempre fui pregar o evangelho como se não houvesse amanhã, mas sim eternidade. E aí entrei, pastor, nessa igreja. Quando eu entro da igreja, o homem começa a chorar. Aí eu perguntei assim, falei para mim assim, falei pro meu filho que estava do meu lado. Falei, meu Deus, o que esse homem tá chorando? Chorando. Fui e preguei o evangelho, pastor, na hora de sair. Desci do púlpito, fui ao final na porta para cumprimentar as pessoas. Aquele homem olhou para mim e falou assim, pastor Alex, o senhor não está lembrado de mim, né? Quando ele falou pastor, eu falei, meu irmão, eu sei que é da prisão, mas eu não tô. Ele falou, pastor, o senhor lembra daquele dia que o senhor entrou ali dentro? O senhor pregou o evangelho, eu aceitei a Jesus. O senhor me deu uma Bíblia. Eu quero dizer pro senhor que eu tô tentando. É difícil, pastor, mas eu tô tentando. Aqui minha esposa, aqui meu filho me apresentou. Tudo aquilo fez sentido para mim. Mais uma vez, sabe, pastor, a senhora volta para casa. E aí Deus se lembra assim, quem? Teu pai era um alcoólatra, um maconheiro. E aí, pastor, eu me pego dentro de uma prisão. E lá eles gostam de imposição de mão. Lá eles gostam de oração. E, sabe, pastor, e eles gostam de dizer. E quantas vezes, pastor, aquela fila longínqua de 20, 30 pessoas. E eles falavam assim, pastor, eu tô aqui porque eu estupei mais de 10 crianças. Aí eu engoli a seca, pastor. Ali Deus me ensinou mais uma vez que eu não tenho o direito de dizer quem vai entrar no reino dele. Porque muitas vezes a gente fala isso. Não, o teu pecado, a gente não verbaliza, pastor. Sim. Mas quando uma pessoa olha para o Senhor e para a senhora e diz assim, poxa, eu sente. estupei 10 crianças Sim. de 12, 13 anos, pastor. Eu assaltei banco, eu sou disso. E ali Deus falando que a minha graça é para todos. O meu favor é merecido, a minha graça é para todos. E ali mais uma vez, quem é? Esse aqui só mudou o nome, mas é como seu pai, batedor de mulher. Esse aqui é como seu pai, abandonou. Esse aqui é como seu pai, mas preste atenção, Kim, teu pai nunca pôde te dar aquilo que nunca recebeu. Mas você tem para dar, porque eu transformei a tua vida. A dor gerou um homem forte em Deus. Agora você tem para dar. E aí, pastor, mais uma vez, sabe, tudo fez sentido na minha vida. Hoje, sabe, pastor, eu sempre falo pro meu filho, não se pergunte por quê, mas para quê? Porque a moral da história, pastor, é que muitas pessoas estão se perdendo na igreja. Para quê, Deus? Mas é por quê, Senhor? Sabe, a vontade de Deus é que em tudo nós venhamos a dar graça. Mas não pela luta, mas é a graça de que em tudo, Senhor, o Senhor tem segurado na minha mão. Em tudo, Senhor, o Senhor tem sido um Deus forte comigo. Em tudo, Senhor, o Senhor tem estado comigo. E ali, sabe, pastora, quando eu olhei aquele homem, ele me deu um abraço, sabe? Valeu a pena, pastor. Valeu a pena os 8 anos, sabe, pastor? Eu passei 1 ano sem ir numa igreja evangélica. Porque eles trocaram, pastor. Eu não aconselho isso, mas é a necessidade. Eles trocaram o horário do culto e o culto na África, ou ele começa às 9 e vai até 3 horas da tarde, ou em algumas igrejas, desculpe de falar de branco, começa às 9 e vai até 10h20. E aí eles trocaram o culto na igreja, na prisão, pastor, e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia para a prisão, ou eu ia para a igreja. Chamei minha nega, falei, nega, e aí? Vai, Kim. Por isso, pastor, que nós somos uma cisterna. Jesus, quando encontra aquela mulher samaritana, ele fala, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria. E quando a gente bebe dessa água, pastor, e não há furo na nossa vida, porque tem muita gente bebendo água limpa, pastor, mas não está retendo. E aí coloca a culpa na pastora ou no pastor. Não estou naquela igreja, não, irmão. A água é limpa. A palavra é boa. Mas o que você está fazendo? O que está misturando com essa água? Isso, né? O problema está em você. E quando a gente, sabe, pastora, repara todas as brechas da cisterna da nossa vida, a gente se torna uma cisterna que as pessoas vão vir e vão pegar água. E essa mesma cisterna vai nos levar num deserto. E a gente não vai sentir falta d'água, pastor, porque nós somos uma cisterna. É por 1 ano, pastor. Eu caminhei ali naquela prisão. E a coisa mais difícil que teve, pastora, foi quando os somalitas, né? Porque Deus falou mais uma vez, tá vendo quem? Talvez tu nunca vai na Somália, mas tu tá tendo o prazer de pregar para um somalita. Talvez tu nunca vai nesse país, mas eu tô te colocando nesse país através da vida dessa pessoa. Foi para dizer para aqueles homens e aquelas mulheres, né, pastora? Tchau, tô indo embora. Alguns até hoje falam assim, pastora, porque, Baba Coach, por que eles precisam do Senhor mais do que a gente?
E ali, né, pastor, eu fiquei durante 13 anos na África do Sul, em volta ali, né, daqueles países ali. Um legado, né? Um legado foi dado, né, pastor? Um legado. E assim, fora outros países, né, que você tem tido a oportunidade, não daria hoje nesse podcast, né? Mas a gente vai terminar agora com muito, muito pesar, muito gostinho de queremos fazer mais. Mas eu queria que você trouxesse uma palavra de encerramento, né, olhando para aquela câmera ali, para pessoas que possam estar nesse momento como você já teve um dia, sabe, Kim? Precisando entender que tem jeito, tem mudança, tem esperança. Eu queria que você trouxesse uma palavra para uma pessoa que vai estar assistindo a gente, que pode achar que nada vai se cumprir na vida dela. Primeiro, né, é Deus. Primeiro, convide Deus. Na nossa força, se fosse na força do Kim, o Kim ainda estaria na Vigigueira ou no bairro de São Pedro. O Kim não teria vivido nada do que viveu. Agora, quando você tem Deus, confiar nele. O que está faltando, sabe? Deus está procurando homens e mulheres que o confiem nele, que confiem nele. E o confiar é incondicional. Um belo dia, sabe, meu irmão, um homem me contou uma história que disse assim: na África do Sul tem muitas pistas de 3, 4, 5 linhas para cruzar. E todo dia de manhã ele cruzava aquelas linhas, né, pastor? Ele segurava, do outro lado era a escola do filho dele, ele tinha que atravessar. E aí ele tinha que tomar cuidado para que o carro não atropelasse. Mas um belo dia, né, pastora, foi um feriado que ia ter uma programação na escola. E aí ele foi atravessar, mas menos carro. E aí ele falou pro filho dele assim: pô, vamos fazer uma brincadeira? Tá vendo a cidade lá? Vamos ver quem consegue contar os níveis, os andares dos prédios mais rápido. Aquele prédio verde, quantos andares tem? Em questão de segundo, o filho dele falou: 14. O preto, tô assinando a cor, 15. Ele falou: como assim? Nós atravessamos todos os dias isso aqui. Trânsito pra cima e pra baixo. Eu com medo de ser atropelado, segurando a tua mão forte. Aí ele disse assim: pai, quando o senhor segura na minha mão, eu tenho tempo de olhar pro lado, pai, porque o senhor é minha forte. O senhor me protege, pai. Aí eu tenho tempo de olhar pro lado. É isso que Deus está procurando, meus irmãos. Pessoas que confiam no Senhor e que confiem nele. E que com isso a gente vai ter tempo de sonhar, cara. Porque quando a gente segura na mão de Deus, a gente tem tempo de sonhar, meu irmão. Então sonhe, sabe? Entrega a tua vida na mão de Deus, mas entregar de espírito em verdade, não é de falácia, não é ser simpatizante do evangelho, não é isso que Deus está querendo de você e de mim, mas é entregar. Entrega a tua vida na mão do Senhor, confia nele e aí descansa. Porque quando a gente descansa, a gente vai ter tempo de quê, irmão? De olhar para o lado. Verdade. Não olhar, sabe, para o lado, para as distrações da vida, a gente vai... Eu aqui preocupado, né, meu irmão? Eu aqui, pastor, a pessoa olhou para mim e falou assim: Quinho, eu vou te dar um conselho, pelo amor de Deus, não volta do campo menos de 3 meses, porque eu não acreditava que eu ia ficar. Eu fiquei, pastor, há 14 anos. Não é? Mas por quê, pastor? Eu segurei na mão de Deus. Então, meu irmão, segure na mão de Deus. Talvez o Kim falou tantas coisas aqui, pega aquilo que é bom, pega aquelas pinceladas aqui que vai estar fazendo sentido para a tua vida, porque é isso que vai transformar a tua vida. É o mesmo que transformou a minha vida, vai transformar a tua. Por quê? Porque ele é fiel. Amém. E não há variação nele, sabe, meu irmão? Então, se ele fez na minha vida, ele vai fazer na vida da senhora, pastora, ele vai fazer na vida dos ouvintes, ele vai fazer na vida daqueles que vão ouvir ou ver de qualquer forma, ele vai fazer. Então, meu irmão, confia, entrega a tua vida, confia e descansa. Porque, pastora, tinha dia que só tinha arroz e alface. Aí eu começava a chorar, meu filho olhava para mim: pai, só tem arroz e alface. Aí quando eu pensava em questionar, Deus falava: ainda tem alguma coisa aqui, ainda tem arroz e alface. Irmão, você não está sozinho. Você tem Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, que tempo maravilhoso, né? Dá pra gente ficar aqui trocentos, mas eu quero te agradecer, sabe? Essa honra, esse tempo de estar aqui conosco. Que você possa compartilhar bastante esse podcast, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir, viu? Beijo pra vocês e até o próximo. Deus abençoe vocês.